cardiologista, a doutora Marcela Gomes, e a gente vai falar sobre obstrução da artéria no nosso quadro Circulando com Você. Doutora Marcela já está conosco. Eu estava aqui soletrando obstrução, mas não falar errado. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Fernandinha. Como é que se dá essa obstrução? Tem sintoma? A gente consegue sentir alguma coisa? Então, Fernandinha, a obstrução arterial, ela tem um quadro clínico bem diferente da obstrução venosa, né? Quando a gente entope uma veia, seja por trombo, então a perna vai ficar bem inchada, porque vai ficar aquele sangue acumulado, que não consegue mais voltar. Já na artéria, é exatamente o contrário. O sangue não vai conseguir chegar. Então, vai faltar sangue. Então, você vai ter muita dor, palidez, pode ficar, o membro pode não conseguir se mover da maneira como deveria e você também pode ter uma cianose, que a gente chama, que é quando vai ficando mais arroxeado. Agora, isso pode acontecer subitamente, quando é uma oclusão, uma obstrução arterial aguda, que é quando um trombo pode sair do coração ou mesmo de uma outra placa e obstruir naquele momento aquela artéria que não estava preparada, ou pode ser crônica, que acontece na doença arterial obstrutiva periférica, que é quando placas de gordura vão sendo formadas e aí, cronicamente, essa artéria vai fornecer menos sangue para a perna e você começa a sentir aos poucos uma dor na perna, que inicialmente é só nos esforços. A gente está vendo a imagem aqui, né? Realmente, qual que o pessoal de casa também, geralmente dor ao caminhar. O que a gente chama de claudicação, que é intermitente, porque quando caminha dói, quando para, melhora. Entendi. Essa dor vai aumentando até se tornar em repouso e depois pode abrir uma ferida que não cicatriza por falta de sangue. E aí pode levar ao risco, inclusive, de perda de membro. Quais são os fatores de risco, doutora? Então, existem vários fatores de risco. Para obstruções agudas, você vai ter mais doenças de coração, aneurismas, seriam os principais fatores de risco. Mas os casos mais frequentes são obstruções crônicas. E aí você tem a idade, colesterol alto, pressão alta, diabetes, que é muito importante, obesidade, sedentarismo e principalmente tabagismo. Então, daí o mais importante, tabagismo e diabetes, que vão fazer com que aquelas placas elas se formem de maneira mais rápida, de maneira mais intensa, e isso vai fazer com que aquela artéria que era para levar o sangue fique entupida. E aí não vai passar. A gente sabe que o cigarro, né, possui diversas substâncias prejudiciais ao nosso organismo. Muito prejudicial. Né, que alteram o funcionamento do nosso corpo. E ainda assim tem gente que decide pela primeira vez experimentar. Exato. E às vezes não consegue mais largar. E um vício muito difícil de largar, sabe? Muito difícil. Então, quem nunca fumou, não vá se aventurar por aí. Muito menos esses cigarros eletrônicos. É pior ainda, viu? É pior ainda. Sabe que a gente vai fazer um programa sobre isso, doutora Marcela? Então, como o cigarro eletrônico pode alterar o nosso corpo? Tem a ver com você também? Pronto, vamos organizar isso. Vamos organizar. Agora, como é que é feito esse diagnóstico, doutora Marcela? Então, o diagnóstico, a questão dos sintomas é muito importante. Ah, doutora, eu não estou conseguindo andar, com 50 metros já dói, eu não consigo chegar no ponto de ônibus, que já está doendo muito. O pé está meio roxo ali, né? Exato, você já vê nesse pé, nessa foto, você já vê aquela ferida escura mais nas pontas dos dedos, principalmente, porque é onde demora mais para chegar o sangue, né? Então, você vai ter aquela lesão, são lesões extremamente dolorosas. E para a gente médico que vai examinar, o paciente não tem pulso. Não sei se vocês já pararam para tentar tocar em cima do pé, que tem uma pulsaçãozinha, Fernandinha, como se fosse do coração mesmo. Então, a gente não tem pulso. Não vai ter pulso no pé, não pode não ter pulso atrás do joelho. Então, isso vai mostrar para a gente onde é o nível da obstrução. Então, a história do paciente, o que ele sente, a avaliação dos pés, né, das pernas, não vai ter tantos pelos, vai estar ressecada, pode estar mais fria, pode estar mais pálida, e a ausência de pulsos. Como é que faz o tratamento, doutora Marcela? O tratamento ele pode ser clínico inicialmente, ou seja, medicações e estímulo para continuar caminhando, insistir na caminhada, porque à medida que a gente vai caminhando, o corpo ele vai formando o que a gente chama de circulação colateral. São caminhos diferentes, sabe? Como se fossem atalhos, para que o sangue possa passar, já que a via principal não está possível, ele procura atalho. É feito a gente no trânsito, né? Sim, tá na BR, tá tudo parado. Aí eu vou por dentro, tento caminhar por ali com o carro para tentar chegar no meu destino. Agora, quando não tem mais um resultado com esse tratamento clínico, o paciente está piorando, aí a gente tem que fazer alguma coisa. Então, a gente pode fazer uma cirurgia, que pode ser uma ponte de safena, um bypass, que a gente chama, onde a gente vai colocar uma veia
fazendo uma ponte, pulando aquela obstrução. Vamos acompanhar o vídeo aí pra gente entender um pouquinho o que a doutora Marcela No vídeo a gente vai mostrar seria a mesma intenção, só que de uma forma menos invasiva, que é através da angioplastia da artéria. A gente vai colocar um catéter dentro da artéria, no caso a artéria femoral, vai passar um balãozinho por dentro da lesão. Olha só como está estreita, com essas placas, com essa placa amarelada, sem permitir que o sangue consiga passar. Então a gente vai com o catéter, depois coloca o balão, certo? Esse balão vai abrir, é o que a gente chama de angioplastia, abriu a artéria, só que para que ela continue aberta, a gente depois coloca um estente, que é como se fosse uma malhinha, sabe? Que vai fazer com que a artéria fique sempre aberta e o sangue possa passar. Que é aquela que se encoste novamente. Exatamente. Agora, olha o que é interessante. O paciente que faz esse procedimento e continua fumando, o estente pode fechar, pode coagular. Por conta do estímulo do cigarro. Ou seja, precisa realmente de uma mudança de comportamento. De vida, né? sabe? De vida. Agora, olha que interessante, tá vendo? Aí o sangue pode passar normalmente. Ou seja, a medicina está resolvendo o problema, mas tem algo que a medicina não vai poder fazer por você. É mudar o seu pensamento e mudar, consequentemente, a sua ação. Isso os médicos não vão poder fazer a sua parte. Exato. E como a gente gosta sempre de trazer um exemplo real, na semana retrasada, eu recebi uma paciente que fumava muito. Ela fumava, acho que 3 carteiras por dia, assim, 4 carteiras por dia. Não dormia. Ela disse que fazia 6 meses que ela não conseguia dormir, ela só cochilava. Porque ela tinha uma lesão na perna, uma lesão isquêmica por falta de sangue, obstrução da artéria, provocada pelo cigarro, muito dolorosa durante 6 meses. Nossa. E ela não teve diagnóstico, veio de uma cidade do interior, chegou quando a gente examinou, viu que realmente era esse o problema dela. A gente fez uma angioplastia e ela voltou lá para o consultório 1 semana depois. Eu não a reconheci, só pela mudança de semblante, Fernanda. O semblante dela era outra pessoa. Aí eu fiz, e aí parou o cigarro, porque eu falei para ela a responsabilidade dela. Ela disse, doutora, eu não consigo mais nem sentir falta, porque eu consegui dormir. Então, assim, a ansiedade que ela vivia. E a dor? Acabou. A dor acabou. Num procedimento que não vou dizer que é simples, mas que é factível. Mas ela precisou procurar, né? Aí é decisão de procurar o médico, decisão de seguir a recomendação médica. Fazendo a parte dela. Fazer a parte dela. Adorei. Semana que vem, a doutora Marcela está de volta. Você pode segui-la nas redes sociais, @doutoradra.Marcela Gomes, sempre com muito conteúdo. Um cheiro e bom fim de semana. Obrigada, Fernanda. E você também. Até sexta. Agora vamos falar com ele. Oi, dia.